Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio dessa série de vídeos, tutoriais na verdade, né, sobre o Symfony Framework. Nos últimos tutoriais a gente deu uma olhada básica na questão das rotas, na questão de um controller, né? Fizemos essa página aqui, deixa eu abrir, essa página About, né? Mostrei também como é que se formata uma data. Deixa eu ver se eu acho aqui o arquivo. O template era esse, né? E eu mostrei como é que se formata uma data aqui usando o Twig. E hoje o que eu queria mostrar para vocês mais é a questão do Doctrine, tá? A gente vai criar a nossa primeira entidade, a primeira entidade que vai compor esse blog que eu disse que a gente ia criar, né? E o básico para um blog é o quê? É um post, né? Então vamos criar uma entidade aqui usando o console, tá? Deixa eu entrar aqui. E eu vou usar o console do Symfony, então vamos lá. Deixa eu só ver a versão que eu estou usando, tá? Aqui nos comandos a gente pode ver que tem esse comando generate entity, que é o comando que a gente vai usar para criar uma entidade, tá? Então, generate entity, ele vai me perguntar qual é o shortcut name da entidade, ou seja, qual que é o atalho, o nome de atalho dessa entidade, né? E aí ele usa essa anotação aqui, que é colocada. Então a gente vai usar o learn-sf log bundle post. Só um minutinho. Eu acho que eu já tinha criado essa entidade aqui. Deixa eu deletar isso. Learn-sf log bundle post. Beleza. O próximo passo ali que ele pergunta é a configuração. Eu particularmente não gosto de usar annotation para entidades, mas pro exemplo a gente vai... não, melhor, vamos usar o XML já, desde já. Porque eu prefiro separar o que é de configuração, né, do Doctrine, do arquivo e da entidade em si, que a entidade, teoricamente, ela tem que ser desacoplada de qualquer biblioteca. Então, eu prefiro manter isso numa configuração externa, XML. Aí ele vai perguntar qual que é o primeiro campo que você deseja adicionar. Lembrando que o ID ele adiciona automaticamente, tá? Então vamos considerar o que um post precisa ter. Ele precisa ter um título, né? Então title. O tipo é uma string e 255 tá bom. Qual que é o próximo campo? O próximo campo eu vou botar content, que é o conteúdo. Nesse caso não é um string, é um text. E qual que é o próximo? Vamos botar aqui created at. Pode ser? Melhor do que isso, em vez de usar a convenção created at ainda, vamos usar created at, tá? Tranquilo. Aqui vai ser um datetime e a gente vai ter um último que vai ser o autor. Por enquanto o autor vai ser uma string, tá, pessoal? Depois a gente vai mais pra frente usar a entidade usuário, que vai ser o cara que está logado, enfim. Mas por enquanto a gente vai manter uma... Opa, acho que eu fiz uma cagada ali, né? Tá, mas depois a gente corrige. Essa cagada que eu fiz aqui, ó. A gente corrige isso já já. E o autor vai ser uma string também. Então, perfeito. Só dá Enter. Quero gerar uma classe de repositório? Não, por enquanto não. Confirma a geração? Sim. Então vamos ver se ele gerou essa entidade. Entidade post, está aqui. Vocês podem ver que tem uma classe aqui, já com phpdoc, enfim. Os getters e os setters, né? Nada demais. E ele, por algum motivo idiota, ele coloca ele adiciona o use aqui, o statement do mapeamento do Doctrine, sendo que ele não está usando. Então eu não quero essa porcaria aqui. Tá, e aí vamos lá na configuração, Doctrine, post, ele vai criar esse arquivo, no nosso caso, para definir essa entidade. Deixa eu fazer uma melhoria aqui, né? Aqui é uma desgraça. Mas enfim, vou fazer vou corrigir aquele erro que eu mostrei para vocês ali que eu fiz, que é o nome o tipo do campo created at, né? E ele não é datetime tz, é só datetime. Perfeito. Tá? Qual que é o próximo passo aqui no caso? Da forma mais simples, o que a gente pode fazer é simplesmente executar o comando, e eu vou mostrar para vocês que comando é esse agora. Schema update, tá? O que esse comando vai fazer? Vou mostrar aqui. Schema update. Ele vai pegar o nosso mapeamento, a nossa informação de mapeamento, e vai comparar com o nosso banco de dados.
dependendo se tiver uma mudança ou não, ele vai atualizar o banco de dados, né? Isso é um comando que não se deve utilizar em produção, só para lembrar, tá, pessoal? Mas a gente vai utilizar aqui para manter a simplicidade, vamos dizer, né? Então, beleza, vamos ver. App console, doctrine, schema, update, com a flag force. Ele vai reclamar aqui que não existe o banco de dados ainda. Claro, porque a gente não criou o banco de dados. E a gente pode também utilizar um comando do doctrine, que é o database create. Aí ele vai criar o nosso banco de dados. A gente pode abrir aqui o banco de dados, né, se vocês tiverem alguma ferramenta para gerenciar o MySQL. No meu caso eu estou usando o SQL Pro, aí eu posso entrar aqui em LearnSF, esse é o banco que ele criou, não tem tabela nenhuma. Aí eu volto aqui e executo de novo o schema update. Updated successfully, né, foi feito com sucesso, e uma query foi executada. Vamos atualizar aqui, ele criou a tabela post com os campos. Eu particularmente gosto de manter uma convenção de que para campos, para colunas, eu coloco tudo minúsculo. Isso é uma questão que depois vai fazer uma diferença dependendo do ambiente que vocês estão trabalhando. E o nome da tabela também eu coloco aqui como no plural tudo minúsculo, tá? Vou executar o schema update de novo e vocês vão ver que ele vai ter feito a alteração aqui, né? Na verdade ele cria uma tabela diferente daquela que estava criada, então eu só vou deletar ela aqui. Tá? Bom, o que a gente pode fazer aqui agora? Agora a gente pode vamos criar um na mão aqui, criar um post na mão só para mostrar como é que fica. Então vamos colocar aqui o título do post, terceiro episódio da série Learn Symfony. E aqui no conteúdo do post. Depois a gente coloca alguma coisa mais... Melhor, vamos botar um lorem ipsum aí, né? Só para ficar um pouco mais fácil, que eu quero depois mostrar um exemplo para vocês ali de limitar um texto, né? Então, vamos colocar aqui um lorem ipsum. E criado quando? Vamos ver aqui que data, que dia é hoje, 2014. Aqui é o mês e aqui o dia. Tá? E aqui vamos colocar a hora, 20 e 21. Segundos ali, tanto faz. Tá, pessoal? Então, tendo criado isso, agora a gente vai criar uma página que seria a nossa página que lista os posts, tá? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui para deixar isso bem simples. Desculpa. Bom, a gente já tem um About Controller e a gente tem um Default Controller. Normalmente num blog, o que acontece? Quando o usuário acessa o index, né, ou a página principal do blog, ele vê um resumo dos principais artigos, os posts, os 5 primeiros ou os 10 primeiros, enfim. Mas ele não vai ver o artigo completo, ele vê uma parte do arquivo, né? E isso é uma coisa que eu quero mostrar para vocês como é que a gente implementa aqui usando o Twig. Então, vamos utilizar o Default Controller, tá? E vamos fazer aqui a listagem dos posts do nosso blog. Uma coisa que eu gosto de fazer é separar os conceitos, né? Então eu não vou simplesmente jogar os posts aqui nesse controller porque não faz sentido. Esse default controller ele vai reunir uma série de outras coisas. Então eu vou criar um controller específico para posts, tá? E aí eu já mostro para vocês o que vai acontecer. Post controller, eu estou só criando, copiando e colando aqui, tá? Nada demais. E aí eu vim aqui, renomei post controller. E aí uma coisa que eu gosto de fazer aqui é criar um action, list action. Esse action vai ser o cara que vai listar todos os actions para mim, tá? Vamos ver aqui o que eu posso fazer. Eu posso fazer com que esse cara tenha um template, né? Que nem a gente fez aqui no About. Então eu vou copiar aqui. Vou copiar isso aqui. Mas eu não quero uma rota para ele, eu só quero um template. E eu vou explicar para vocês já por que eu estou fazendo isso. Tendo um template, eu vou simplesmente criar uma variável posts. E aí eu vou... Como é que eu faço para listar os posts aqui, pessoal? Usando no Symfony, né? A gente precisa buscar o
o repositório, tá? O post repository, que é a classe que vai acessar os dados no banco de dados e vai trazer para a gente. E como é que a gente acessa o repositório? Como a gente está estendendo esse controller básico do Symfony, e ele é um container aware, ou seja, ele tem acesso ao container, então a gente vai usar o container para isso. Então, container, get, e aí aqui eu vou buscar o Entity Manager. Um primeiro passo para pegar um repositório é usar o Entity Manager. Aqui tem o Default Entity Manager e o Entity Manager, tá? Tanto faz aqui nesse caso, tá? Depois a gente vai ver a diferença deles. Depois que eu peguei o Entity Manager, eu vou fazer um Get Repository. Aí aqui eu vou passar o nome da entidade. Vocês podem ver que eu dou um Ctrl espaço aqui, ele já pega a minha entidade por aquele alias, aquele shortcut name que a gente criou. Então aqui eu já tenho o meu repositório, só que eu não quero simplesmente um repositório. Então eu vou colocar aqui posts, vamos só repositório, fica mais fácil, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer é quebrar aqui, e aí eu vou colocar posts, melhor, não vou colocar nada, só vou retornar aqui um array, em que a chave posts é o repository find all. Então por enquanto eu estou pegando todos, eu quero todos, tá? Isso é uma coisa bem simples aqui. Feito isso, a gente tem que criar um template agora. Como é que a gente cria um template? Mais ou menos da mesma ideia do about lá. Então eu vou copiar e colar, post, e aí aqui em vez de ser about vai ser um list.html. Isso eu vou mostrar aqui para vocês que vai ser uma coisa interessante. Ele não vai estender nada, tá, pessoal? Ele simplesmente vai exibir os posts. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um... vamos colocar aqui posts, né? E aí vamos colocar um for. Posts. Só um minutinho, deixa eu só ver uma coisa aqui que eu não tô lembrando. Às vezes dá um branco. É isso aí. Então for post in posts e um end for aqui, tá? Então para cada post eu vou criar um artigo. Então usar a tag article e vou usar a tag, por enquanto vou deixar simples, vou manter um H1 ou um H2 melhor. E aqui vou trazer o post.title e aqui um parágrafo. Ou melhor do que um parágrafo, porque depois a gente vai ter uma separação, eu vou trazer uma div content. E aqui post.content, tá? Beleza. Como é que a gente faz para... Vou botar um H1 aqui. Como é que a gente faz para exibir agora esses posts, já que eles não estão numa rota específica? Bom, a gente vai lá no nosso default controller, a gente vai lá no nosso index.html.twig. Então aqui vamos acessar esse cara só para vocês verem. Eu não lembro que rota que ele está agora, vamos entrar aqui para ver. O index está no hello, vamos colocar ele na página principal. Sim, aqui ele está pedindo o argumento nome que a gente não está usando mais. Então vou entrar ali no default controller e vou tirar esse argumento nome e vou simplesmente renderizar o template, tá? Bom, opa, perdão. Agora a gente vem aqui no nosso template e remove essa variável nome. Então vamos lá aqui só para vocês verem que isso funciona, tá? Então agora qual que é a sacada aqui? Eu simplesmente vou dar um render. Deixa eu mostrar para vocês, na verdade, como é que funciona. Render controller. O Symfony permite a gente renderizar controllers ou actions dentro de outros templates, né? Isso facilita a separação de certas coisas, assim, a gente não precisa colocar tudo num action só. Então, uma das coisas que a gente vai fazer é esse embedding controllers aqui, ó. Então, a gente pode fazer o render, e aí aqui ele pediria uma URL, então a gente faz um controller. Aí aqui, qual que é o controller? Learn SF post list, tá?
Simples assim. E aí a gente vem aqui. Ele tá reclamando que a gente não importou o annotation template, é evidente, né? Então faltou aqui o use desse cara lá no nosso post controller. Perfeito. Então agora a gente já tem aí um index que a gente chamaria de o index do nosso blog, trazendo os posts que estão no banco de dados. Se a gente criar um novo post aqui, próximo episódio será gravado logo. E vamos colocar um lorem y aqui também, mas vamos começar com o segundo parágrafo dessa vez. Tá? E aí vamos colocar a data de criação como se fosse 1 hora depois. Beleza? Tá feito isso. Agora, uma das coisas úteis aqui, duas coisas úteis que eu vou mostrar aqui na parte do Twig. A primeira é a ordenação. Evidentemente, a gente quer ordenar esses posts primeiro mostrando os mais novos, né? Deixa eu até colocar aqui no nosso list.html.twig vou usar um small mesmo para definir a data do post. Get created at, e aqui eu vou botar um date naquele formato que a gente usou lá. Dia, mês e ano. HIS, tá? Então ali já está a data de cada post. Só para fazer uma frescurinha aqui, vou dar um... Isso aqui não vai adiantar, evidentemente, tá? Vou deixar o small mesmo, não tem problema. Então vocês estão vendo aqui que o post mais novo, às 21 horas, ele está embaixo. Como é que eu posso ordenar os resultados usando o Twig? Só o Twig, sem precisar mexer na query. Então vamos lá. Twig order. Ou sort, né, na verdade. Perdão, não é o sort não. Na verdade a gente pode usar o sort aqui, porque teoricamente quando o repositório nos traz os posts, esse find all aqui ele vai retornar todos os posts, vai jogar dentro de um array e evidentemente primeiro vai ficar o mais antigo, segundo e depois vai ficar o mais novo, né? Então a gente pode simplesmente vir aqui nos nossos posts e fazer um sort, tá? Desculpa, dei uma viajada aqui. Vamos fazer um reverse, porque fica mais fácil. Então ele vai pegar todos de baixo para cima e vai reverter. Nem sempre isso é interessante, evidentemente. Pode ser que no nosso, por exemplo, a gente tem um blog que o cara cria um post, né? E ele agenda a publicação. Então pode ser que este post tenha sido criado antes, mas ele tenha sido agendado para ser publicado depois. Então a gente tem que levar em consideração essa data de agendamento e tal. E aí o mais legal, o mais eficiente é vir aqui no nosso repositório, criar um repositório específico, né? E definir um método lá que vai retornar os posts ordenado por tal coisa, né? E aí mais pra frente nos outros tutoriais eu vou mostrar isso. E outra coisa útil que eu vou mostrar aqui é como que a gente faz para não mostrar todo o texto, né? Vocês podem ver que aqui todo o texto está sendo mostrado, sem exceção. Como é que a gente faz para não mostrar todo o texto? Para mostrar, por exemplo, 100 caracteres e 3 pontinhos. Então a gente vai vir aqui, Twig. Eu não lembro agora como é que a gente faz isso, mas se eu não me engano tem um length da string, tipo um strlen, vamos ver aqui. Vamos botar um substring aqui. Acho que é o slice, isso mesmo. Vou colocar aqui. Eu já até acessei esse link aqui, ó. Esse truncate é uma função que tem que ser adicionada, é uma extensão e não está disponível aqui. Se eu não me engano, a gente pode fazer essa anotação aqui, ó, slice. Então vamos fazer o slice. E aí a gente coloca aqui também, não precisa, só slice tá bom. Vamos vir aqui no nosso template, content, e aí eu vou dar um slice, só que eu quero 30 caracteres. Então, 30 é pouco, né? Tá louco. Vamos botar aqui 100 caracteres.
E aí a gente coloca, se a gente quiser, 3 pontinhos aqui, só para ficar bonitinho, né? Daí a gente pode também fazer uma coisa interessante aqui, que é o seguinte: criar um link e fazer um leia mais. Leia mais. Por enquanto a gente deixa um link falso aqui. E no próximo vídeo a gente vai ver como é que faz uma rota para ver um post só, enfim. Tá, pessoal? Então, espero que isso tenha sido útil, né? Vamos ver se a gente consegue mostrar mais alguma coisa aqui. Bom, por enquanto não. Por enquanto não. Vamos manter assim. E já deu para, então, fazer um schema update, colocar uma entidade, criar um mapeamento, né? E trazer aí os posts com algumas utilizações ainda do Twig aí para facilitar. Então, no próximo vídeo a gente avança um pouco mais nessa questão dos posts aí para começar a ter de fato uma aplicação mais parecida com o blog. Beleza, pessoal? É isso aí. Não esquece de curtir ali, né, o vídeo para dar um apoio, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.